Querido, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo, Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. É um texto muito bem conhecido, mas o tema da nossa lição, nossa aula de hoje, foi paciência. E eu quero ministrar uma palavra dentro desse tema, paciência. Um tema desafiante para os nossos dias e desafiante para a igreja do Senhor Jesus. Marcos capítulo 4, verso 35, diz assim o texto sagrado: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, é um texto conhecido. Muitos sabem até mesmo de memória esse texto, mas eu quero extrair algumas lições aqui nesse texto para a nossa vida, dentro do tema paciência. Interessante, Jesus, depois de um dia de pregar, de ensinar, de operar milagres, Jesus chama os discípulos e dizem para eles: Vamos passar para outra margem? Vamos pegar o barco aqui? Detalhe interessante é que o tempo estava bom, porque se o tempo estivesse ruim para a navegação, Jesus não teria dito para eles ou para outra margem, não colocaria nem a vida dos seus discípulos em perigo, tampouco a própria vida dele em perigo, morrer antes do tempo. Não era essa a missão dele. Mas por que Jesus disse: Vamos para outra margem? Porque o tempo estava ótimo, estava como o nosso verão, o céu estava azul, maravilhoso. Mas diz o texto sagrado que no decorrer da navegação, eu não sei em que tempo, em que momento ali do mar da Galileia, ou também chamado Lago da Galileia, o tempo mudou. Eu fico imaginando hoje um tempo de verão, o sol está forte, 40 graus, sensação de 50 graus, e o tempo está limpo, e de repente no decorrer da tarde começa a soprar um vento forte, ou de repente aparecem umas nuvens, o tempo fecha, e de repente cai aquela tempestade. Tá bom, o que isso quer dizer com isso? Eu quero dizer para você nesta manhã, que na vida a qual nós estamos, todos nós, em algum momento da caminhada, iremos enfrentar pelo menos uma tempestade na vida. Quero dizer para vocês aqui nessa manhã, queridos, que a nossa vida aqui na terra não é uma vida de bonança, não é uma vida que sem problemas, sem aflições, sem provas, sem dificuldade, não. A nossa vida aqui na terra é cercada de problemas, cercada de problemas. Por quê? Porque vivemos num mundo mau, num mundo maligno, num mundo em que há muita violência, num mundo em que há muitas coisas que estão fora do querer e da vontade de Deus, e estamos aqui nessa terra, estamos de passagem, sabemos que o nosso lugar não é este, a nossa cidade não é o Rio de Janeiro, tampouco o nosso país é o Brasil. Estamos aqui caminhando para o céu, caminhando para o celestial, para a terra que o Senhor prometeu para nós, não uma terra humana, não física, não, uma terra espiritual, que é o nosso céu, onde Paulo disse assim, onde Paulo disse: a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o nosso
É interessante, os discípulos que estavam com Jesus eram pescadores, e antes deles caminharem com Cristo, eles passaram boa parte da sua vida pescando naquele lago. Isso significa dizer que aqueles discípulos conheciam cada palmo do lago de Cana Galileia. Cada palmo, a vida deles era aquele lago. A vida deles estavam ali, eles viviam pescando, eles viviam da pesca. Eles sabiam exatamente se tivesse algo fora do normal, Pedro ia chegar para Jesus: mestre, eu estou olhando o tempo e não está bom para navegar. Mestre, eu conheço isso aqui, está tudo sob controle. E Jesus está lá descansando. O vento vem e os discípulos começam a tentar resolver a questão, administrar aquele vento. Sabe o que eu entendo aqui? Há momentos na caminhada, há momentos que a tempestade vem, que foge do nosso controle. Pensamos que não, eu vou dar conta disso. Não, vai dar tudo certo, eu vou resolver, não, vou deixar comigo. E você começa a orar, você começa a buscar Deus, e você não busca mais com aquela intensidade, porque não está sob controle. E de repente, ao invés das coisas melhorarem, o vento começa a soprar mais forte. As ondas batem, quer levar o barco a pique. E você está, não, estou no controle. E você começa a perder o controle da situação. Quando nós perdemos o controle, aí vem algo chamado ansiedade. Perdemos o controle, vem o apavoramento, que é fruto da obra da carne, que aí vai gerar o quê? Impaciência. Quando os discípulos se veem em perigo fugindo da situação, eles vão até Jesus. E a gente deve ir até Jesus quando a tempestade vem assim. Mas perceba o tom de censura, o tom de voz que eles se dirigem a Jesus. O texto diz que eles vão até Jesus e dizem assim: mestre, nós estamos afundando. Será que você não se importa que pereçamos? E quantas vezes fazemos a mesma indagação a Jesus? O problema não é clamar a Jesus, porque na hora da prova, na hora da luta, na hora da aflição, temos que clamar. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O problema, senhores, é a atitude, é a forma que vamos a Jesus. Porque o fato dos discípulos irem até Jesus e dizer para eles: mestre, não te importa que pereçamos, é um tom de censura, de acusação. É como se eles dissessem assim para Jesus: olha, mestre, nós estamos aqui nos esforçando, o tempo está todo, o tempo fechou, a tempestade, o barco está indo a pique e o senhor fica aí dormindo. O senhor não se importa com a gente, fala alguma coisa. E quantas vezes chegamos para Deus e dizemos assim: Deus, o Senhor não está vendo isso aí, Deus? Deus, o Senhor não vai estar vendo essa situação? Está vendo o que fulano está fazendo comigo, Deus? Pega a mão dele! Tenha misericórdia, Deus! Não é assim que nós agimos. Não é assim que nós falamos para Deus: Deus, o Senhor está vendo essa situação? Deus, cadê o Senhor? Será que Deus está me ouvindo? Deus está te ouvindo. Deus está te vendo. Mas Ele está testando a tua fé. Ele está testando a tua paciência. Ele quer que você adquire na caminhada, nessa vida cristã, que você tem esse relacionamento com Ele, uma coisa chamada paciência. Eu acho interessante o Salmo 46, o último versículo. O Salmo 46 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra.
Eu acho interessante as palavras de Jó. Jó, depois de enfrentar aquela luta, aquela provação, ele teve paciência para esperar, fez um monte de perguntas para Deus, perguntando: Deus, por que é que isso aconteceu comigo? Por que é que os meus filhos morreram? Por que é que a minha casa se acabou? Por que é que levaram tudo que é meu? Ele perguntou. Você lê o livro de Jó, você vai ver muitas perguntas e indagações. São as perguntas e indagações que Jó fez a Deus. Deus não respondeu nenhuma delas, mas Deus revelou a sua glória e a sua soberania, a qual ele diz assim: Senhor, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos, teus propósitos podem ser impedidos. Meu Deus, aleluia. Sabe o que Jó disse depois de passar pelaquela prova? Ele disse assim: antes eu te conhecia apenas de te ouvir. Eu apenas te conhecia de te ouvir, eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Qual é o nível de relacionamento, de conhecimento que você tem de Deus? Qual é o nível de relacionamento que você tem de Deus? Será que você imagina Deus tão pequeno e tão distante de você? Será que você imagina Deus como você que não tem poder? Não, meu querido. Eu quero te dizer aqui nesta manhã que Deus tem todo o poder, que Deus sabe todas as coisas, que o Deus é o Deus todo-poderoso. Ele não mudou, ele não vai mudar, ele continua sendo fiel, ainda que a gente seja infiel, ele permanece fiel. Ou você tem um conhecimento de Deus como Marta tinha. Lázaro estava doente. João capítulo 11 tem esse texto. Marta e Maria mandam um mensageiro até Jesus para chamá-lo, para avisá-lo que o seu melhor amigo estava doente. De Betânia a Jerusalém é um dia de caminhada. O moço foi, quando chegou lá em Jerusalém, onde Jesus estava, o lar já estava morto, porque foi um dia. E o moço deu a notícia: olha, mestre, o teu amigo está doente. O moço foi no dia, voltou no outro, mas quando a Marta esperava o moço com Jesus. Só que quem chegou em Betânia no outro dia foi o moço. Jesus, diz o texto, não ficou mais 2 dias aonde ele estava em Jerusalém. Lázaro morreu no dia seguinte. Quando Jesus chega, depois de 2 dias, Jesus vem. Quando chega, Lázaro já está morto há 4 dias. Olha a palavra, quando a Marta avista Jesus, olha o que Marta diz: mestre, se o Senhor não estivesse, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor estivesse, se o Senhor viesse no dia que o mensageiro deu a notícia, no dia que o mensageiro chegou de volta com a resposta, o meu irmão não teria morrido. E Jesus, eu fico imaginando, irmãos, o olhar de Jesus para Marta, aquele olhar sereno, quando a Marta estava impaciente, tomada por um sentimento de ansiedade e ao mesmo tempo de revolta, de tristeza, de angústia da nossa natureza humana, Jesus ao encontro dela, e quando ela fez um olhar de sereno, como Deus, como aquele olhar de assim: Deus está no controle de todas as coisas. Jesus disse assim para ela: Marta, o teu irmão, filha, vai ressuscitar. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Glória a Deus. Aí que Marta, olha a resposta de Marta para Jesus, irmão. Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar, Senhor. Lá no último dia haverá um dia em que todo mundo vai se reunir, em que a terra vai dar os seus mortos, o mar vai dar os seus mortos, o povo vai dar os seus mortos. Eu sei que ele vai ressuscitar. Às vezes a nossa ansiedade é tão grande, a nossa impaciência é tão forte, tão enorme, que não conseguimos entender a voz de Deus.
Jesus disse assim, Jesus não estava falando do futuro, como disse para Marta que ele vai ressuscitar. Jesus falou do agora. Marta cria no Deus que operava no passado, que operou no passado. Ela cria que se Jesus tivesse vindo no dia que o moço retornou, o irmão dela teria ressuscitado, mas depois de 3 dias ela perdeu a esperança. E quantas vezes nós temos a mesma atitude de Marta? Marta, apenas cremos que Deus operou no passado, está aqui a sua palavra, os milagres. Ele abriu o mar vermelho, ele mandou chuva, ele fez chover maná, ele fez chover cordoniz e carne, ele alimentou Elia com os povos, ele alimentou Elia com uma viúva, e ele profetizou para a viúva, e não faltou farinha, não faltou azeite, ele fez tantas maravilhas no passado, e nós cremos ainda que ele fará tantas coisas no futuro, mas o nosso maior problema é nós acreditamos que Deus ainda faz milagre hoje, agora e nessa manhã. Nós rotulamos, irmãos, as coisas que Deus pode fazer, só achamos que Deus opera no curso de milagre, é esse que é no céu. Jesus pode operar aqui nessa manhã, ele pode curar câncer, ele pode curar o cego, ele pode curar o mundo, ele pode fazer paralítico andar aqui nessa manhã. Aleluia. Você está entendendo? Nós temos sendo a mesma atitude, a mesma fé de Marta, acreditando no Deus que operou no passado, acreditando que Deus vai continuar operando, mas desacreditamos no Deus que opera hoje, agora, no presente. Quando Moisés pergunta para Deus, o que é que eu vou dizer para o povo de Israel, para aquele povo, como é que é o nome que eu vou dar, o que é que eu vou dizer para aquele povo, Deus? Deus falou assim, Moisés, diga para aquele povo, eu sou o que sou. Eu não era, eu não sou e não irei, eu sou agora, eu sou amanhã, eu sou no passado, eu sou Deus, não tenho limitação, eu opero no passado, opero no presente, opero no futuro, eu opero agora, eu sou Deus de perto e Deus de longe. Meu Deus. Você está Aleluia. entendendo? Glória a Deus. Como é que nós rotulamos a Deus? Como é que nós temos uma visão tão pequenina de Deus? Eu me lembro quando eu era pequeno, eu nunca contei isso aqui, mas eu me lembro quando eu tinha lá meus 10, 11 anos, quando eu passei um tempo da minha vida morando em Natal, e eu me lembro que eu fui acometido por uma enfermidade, que essa enfermidade poderia causar a perda de uma perna minha, e minha mãe levou eu justamente numa escola bíblica dominical. O pastor orou, colocou unção, e aquele mal, aquela enfermidade foi imediatamente superada, subiu numa escola dominical. Não foi culto de milagre, não foi culto de libertação, não foi culto de oração, numa escola bíblica dominical. Você vem não dar importância ao que é do seguinte, Deus não está preso a rótulos, Deus não está preso ao espaço, Deus não está preso ao tempo, Deus não está preso a nada. O que Ele quer fazer, Ele faz na hora que Ele quer, no dia e no momento que Ele quer. Aleluia, aleluia. Em João 6,35 ele diz assim, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Jesus disse assim em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. O Evangelho de João, Jesus sempre se pronunciou, dizendo eu sou. Ele não era, ele não vai ser, ele é. Ele é Deus. Ele é Deus. Essa tempestade que está passando e que o vento está cada vez mais se avolumando, a calma, tenha paciência, porque na hora certa ele vai se levantar e vai dizer, vento, eu te ordeno, para
Glória a Deus. Marta perdeu a esperança. Jesus disse assim para Marta: vamos lá onde ele está, mas para quê? 4 dias, já não tem quase nada. O corpo está em fase de decomposição já. E Jesus diz: vamos lá, Marta. Como é que Deus é paciente conosco, né, irmão? Quantas vezes Deus está falando e a gente não está entendendo. Lembra do profeta? O profeta está andando por um caminho errado e o anjo do Senhor se põe na frente do profeta Balaão, e a mula viu e ele não viu. Quantas vezes nos encontramos tão cegos devido à ansiedade, devido a inquietações, devido às pressões externas e pressões internas. Pelo menos no Evangelho tem 2 tempestades. Essa tempestade aqui é uma tempestade externa, mas no outro texto, em Mateus capítulo 14, você chega em casa e depois leia. Jesus manda os discípulos ir para o barco enquanto ia despedir a multidão. Enquanto ele está conversando, atendendo a multidão, os discípulos estão navegando. No decorrer da navegação, a tempestade vem. Jesus despediu a multidão e foi ao encontro dele andando por cima do mar. Olha só que interessante. Jesus foi ao encontro dos discípulos estão em tempestade, estão em vento. Depois você lê em Mateus capítulo 14. Você está lá, o vento está forte, Jesus está andando por cima do mar. Nesse texto que nós vemos aqui, Marcos capítulo 4, Jesus acalma a tempestade do lado de fora, externo. Mas a tempestade está assolando. Mas a primeira palavra em Mateus capítulo 14 para os discípulos, Jesus diz assim: os discípulos percebem alguém se aproximando e gritam: é um fantasma! Jesus diz assim: sou eu, não temas, tem de bom ânimo. Por que é que Jesus não acalmou logo a tempestade? Estava em tempestade, o vento estava forte, era um temporal. Sabe por que Jesus não acalmou a tempestade logo de imediato? Porque há situações, tempestades que vêm a sobreviver a nossa vida, que elas não acontecem do lado de fora, mas sim de dentro para fora. Ao seu redor, à sua volta, não tem nada acontecendo, mas só Deus sabe as inquietações, a ansiedade, as perturbações que estão aqui dentro e aqui dentro. Só Deus sabe. Então por isso Jesus, percebendo aonde se encontrava na tempestade, disse: meus filhos, calma, sou eu, não tema, tem de bom ânimo. Aí depois sim ele acalma a tempestade. Quem sabe a sua volta está tudo tranquilo, mas dentro de você o vento está muito forte, a pressão está tamanha a ponto de você balançar, terminar a tua fé. E eu não sei qual é a pior, se é externa ou interna, porque a interna dá para causar um problema de saúde muito maior, um AVC, um desmaio. As tempestades, ela vem externa e a vez é interna. Mas nessa manhã, Deus vai acalmar a tempestade da tua vida. Seja qual for ela, Ele pode fazer, seja ela interna, seja ela externa. Ele está aqui nessa manhã e diz: meus filhos, não temas, tenha bom ânimo, tenha paciência, aguarde um pouco, espera, continue crendo em mim, continue acreditando na minha promessa. Eu não mudei, eu estou com vocês, eu estou contigo, eu continuo te vendo, eu continuo te escutando, mesmo você não entendendo a minha voz, mesmo você não entendendo o que eu quero falar, mas eu estou
Jesus está aqui para apaziguar as tempestades da vida. Ele está aqui para apaziguar. E eu quero fazer um convite aqui. Alguém que adentrou por essas portas, que ele não aceitou a Cristo como seu Salvador. Percebam que havia outros barquinhos também que navegaram naquele dia, mas só havia um barco que Jesus estava presente. Quem sabe você adentrou aqui e ainda não tem Jesus com você no barco, não o convidou. E nessa manhã eu quero te dar a oportunidade a convidar Jesus para adentrar no teu barco. Quando surgir as tempestades da vida, que todos nós estamos sujeitos a ela, independente da nossa fé, independente da nossa intelectualidade, independente do nosso estado, todos nós, em algum momento nessa vida, atravessaremos uma tempestade. Jesus vai estar lá contigo, te ajudando, te fortalecendo, te guiando nesse mundo que é comparado ao mar, e a nossa vida é um barco. Se Jesus estiver conosco, nós iremos passar e chegar na outra margem. Alguém nessa manhã que ainda não entregou sua vida para Jesus, deseja fazê-lo agora, essa é a tua oportunidade, é o teu momento. Ou você que se afastou do caminho do Senhor, ou essa manhã Deus te preparou justamente para te receber de volta. O Pai não te abandonou, você que o abandonou, mas Ele está aqui para te receber, para te dar um abraço, para te dar novas férias, para fazer parte da tua vida, para fazer você caminhar mais, para adentrar no teu barco e acalmar no vento que surgir, até deixar que se levantar. Adora a Deus aí nessa noite.
segredo é qual a distância que nós estamos de Jesus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todo o povo, que reunidos dizemos amém. Vamos abençoar mais uma vez o Brasil. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.